A Batalha de São Mamede foi decisiva para a independência de Portugal, para a existência do Reino de Portugal. A Batalha de São Mamede foi em 1128. Mas antes de falar dela, vamos falar de alguns fatos que a antecederam e que são importantes para a gente compreender todo o processo. Então veja, no século XI, 1100 e alguma coisa, antes de chegar em 1100, né? O século XI é entre 1001 e 1100. Então, no século XI, o rei de Leão era um estado que ficava ali no norte da Península Ibérica, cristão, vai unir forças com outros reinos menores. Esses reinos não existem mais, hoje eles todos pertencem à Espanha e uma parte deles, da Galiza, se pertence a Portugal. Então esses três reinos, Leão, Castela e Galiza, vão se unir para enfrentar o elemento mouro e para prosseguir tentando avançar no processo de reconquista. Ok, a Galiza a gente já viu, quando a gente falou da fundação do Condado Portucalense, a gente viu que a Galiza foi um nobre galego quem se tornou conde de Portucale. Lembram dele? O Vimara Pérez. Bem, então veja, a Galiza, Leão e Castela se uniram para enfrentar o invasor. Nessa época, curiosamente, pouco tempo depois dessa união, vai haver a invasão dos Almorávidas. Os Almorávidas eram um novo grupo mouro que vinham com muita força do norte da África e chegaram com o objetivo que vai ser alcançado de unir todas as forças muçulmanas da península, esmagando qualquer tipo de rivalidade interna que houvesse entre os mouros. Os almorávidas vão fazer isso. O Dom Afonso VI, o rei dessa grande união, alguns textos chamam até ele de imperador, mas não é muito preciso. O Dom Afonso VI, para poder enfrentar o inimigo, os almorávidas, ele vai pedir ajuda a alguns nobres que a gente pode dizer que são franceses, de um estado que tinha na região onde hoje é a França, né, um estado pequeno, a Borgonha. Solicitando auxílio desses nobres borgonheses, ele recebe auxílio de dois jovens que eram irmãos, mas não eram herdeiros de algum trono, já que não eram filhos primogênitos, nenhum dos dois. Então eles meio que estavam livres para suas aventuras em busca de sucesso em outros lugares. Então o nome deles é Raimundo e Henrique. Raimundo de Borgonha e Henrique de Borgonha. Eles vão ajudar Dom Afonso VI, vão ser bem-sucedidos. E como recompensa, o que vai acontecer? O Raimundo de Borgonha vai se casar com uma filha do Dom Afonso, Dona Urraca. Essa filha era legítima e eles vão receber como prêmio, por causa dessa vitória do Raimundo, o condado da Galiza, ok? Toda a região da Galiza. O outro irmão, o Henrique de Borgonha, ele vai também ser bem sucedido, vai casar com outra filha de Dom Afonso VI, no caso Dona Teresa. Dona Teresa era uma filha bastarda, ok? Não era uma filha legítima do Dom Afonso VI. Mas mesmo assim, ele vai receber um prêmio. E, além do casamento com a filha do rei, ele vai receber o condado portucalense, que era um pedacinho da Galiza, e ele recebe o condado. E também, ainda um pouco mais abaixo, a região de Coimbra. Muito bem, então a gente tem aí Raimundo casa com Dona Urraca, a herdeira do trono de Dom Afonso VI, a filha legítima, e recebe a Galiza. Henrique de Borgonha casa com Dona Teresa, a filha bastarda, e recebe o condado portucalense, mais a região abaixo de Coimbra. Muito bem, ocorre que Dom Afonso VI morre, vem a falecer. Quando Dom Afonso VI morre, Dona Teresa, a filha bastarda, não quer se submeter, não quer ser vassala da irmã que tem direito ao trono, no caso Dona Urraca. E nessa época, então, bem precisamente nessa época, acontece que o esposo da Dona Teresa, o Henrique, também morre. O filho dos dois, de Teresa e Henrique, se chama Afonso Henriques. Guardem esse nome.
E ele tinha 3 anos quando aconteceu isso, o falecimento do pai. Muito bem. A dona Teresa, então, acaba por se proclamar rainha de Portugal, ou seja, de Portucale, daquela região toda ali que ela e o esposo estavam administrando, né, porque era apenas assim uma administração, uma regência. Ela se declara meio que independente logo. Mas calma, essa ainda não é independente de Portugal, porque ela se autoproclama rainha sem o ser. Muito bem. Daí vai gerar a seguinte consequência. Havia um nobre que mantinha relações com Dona Teresa, Fernão Pérez de Trava. Quando o Afonso Henriques cresce, e já fica ali com seus 16, 17 anos, o filho de Dona Teresa, ele meio que ele se sentia como o herdeiro do trono, porque ele era filho do Henrique de Borgonha. E houve uma rivalidade entre ele e o Fernão Pérez de Trava, e a mãe ficou do lado do Fernão contra o filho. Ocorre o seguinte, é daí, dessa rivalidade entre mãe e filho, entre Dona Teresa e Dom Afonso Henriques, que vai surgir uma disputa que vai virar um conflito armado, que vai ser a Batalha de São Mamede. Vai ser uma batalha rápida. Essa batalha aconteceu num campo, numa região descampada, próxima do castelo de São Mamede, em Guimarães. E o resultado dessa batalha vai ser o seguinte: o filho, Dom Afonso Henriques, vai vencer a mãe e o homem que vivia com ela, que era o Fernão Pérez de Trava. Não sabemos se vivia amigado ou se chegaram a casar, ok? Essa informação a gente não tem. Resumindo, o que aconteceu? Durante essa batalha tem um episódio que é contado, né? A gente obviamente não tem evidências disso, mas virou lenda em Portugal, de que o Dom Afonso Henriques teria pedido a Deus que parasse o sol. Aquela mesma história de Josué, no livro bíblico de Josué, no Velho Testamento. Então, segundo a lenda, o sol parou pela oração de Dom Afonso Henriques e ele conseguiu vencer a mãe, o exército dele conseguiu vencer o exército da mãe. Ele prende a mãe dele vai ser presa, vai ser colocado ferros nela e ela vai ser presa pelo filho. E quando ele estava prendendo ela, depois da batalha, dizem que ela jogou uma praga nele, e que ele ficaria sem as pernas. Coincidência ou não, algum tempo depois ele estava cavalgando, sofreu um acidente e praticamente ficou inutilizada uma das pernas dele e ele nunca mais pôde cavalgar. E essa batalha de São Mamede coloca para nós esse personagem que foi fundamental para se entender a independência de Portugal, e não só a independência, mas a continuação da reconquista e a expansão do futuro território de Portugal. Dom Afonso Henriques é o principal personagem da Batalha de Ourix, que essa sim vai ser a batalha que vai dar origem ao Reino de Portugal. Um abraço.